Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. Quero ler com vocês o Salmo de número 139. E eu quero especialmente dedicar este salmo a todas as mães que hoje, neste dia, que praticamente é um dia de celebração, além do Brasil, em vários países, em homenagem a todas as mães. E eu quero ler com vocês, Salmo de número 139, a partir do verso de número 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Verso de número 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E o verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Esta palavra é uma palavra muito esclarecedora para todos nós, porque é a palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus para o nosso coração. Mas aqui nesse salmo, Davi fala especificamente sobre a sua criação. O guerreiro Davi, o soldado Davi, o rei Davi, ele, neste ato de celebração a Deus, ele relembra a sua formação, como ele foi criado. E aqui ele faz lembrança da sua mãe. E assim como Davi, todos nós hoje, durante o dia, de alguma forma, fomos ou somos gratos a Deus, porque nascemos. E não importa a condição do nosso nascimento, nós nascemos, estamos vivos, estamos aqui. E alguém nos concebeu, alguém nos gestou, alguém nos colocou nos braços, alguém cuidou de nós. E um, ou dois, ou três tiveram o privilégio de terem a sua mãe biológica, sua mãe adotiva, a sua mãe espiritual, a sua mãe de leite. Na verdade, para nós estarmos aqui, como eu, 56 anos de idade, nós fomos cuidados por muitas mulheres. No meu caso, a minha mãezinha me deixou em 1993. Minha mãe passou para Jesus muito nova. Muito nova. Jesus a levou. E além da minha mãe, a minha avó, que passou para Jesus ano passado, com 105 anos de idade, porque a minha criação foi envolvida com outras famílias. Eu nasci no lar com muitos desafios, e a minha família, entre os necessitados, dos meus tios e primos, a minha família era a menos necessitada. E lá em Urumajó, eu creio que a experiência de alguns aqui, o menos necessitado ajudava os outros necessitados. Então, ao longo da minha fase de criança, quando eu me entendo, e a minha memória sempre está relacionada com a casa, com muita gente, e a minha mãe cuidando de muita gente, além de mim, da Eliana,
que somos os mais velhos, irmãos mais velhos, depois a minha irmã Neilde, e o Heberton, que é o mais novinho. Mas a minha família sempre acrescentada pelos primos que vinham orar. Então, a minha mãe, além de nós, foi mãe de outros meninos também. E eu também tive a minha avó como mãe, porque a minha avó também perdeu o meu avô muito cedo e ela morou mais tempo com meu pai. Então toda a minha infância, adolescência, eu recebi a orientação da minha mãe e da minha avó. O ruim é que às vezes eu apanhava duas vezes, apanhava da minha mãe e apanhava da minha avó. Aleluia, era dobradinha. E às vezes quando eram famílias morando junto, nós tivemos algumas experiências assim, ciclos de 2, 3 anos, que moramos na mesma casa, 2 famílias, 3 famílias na mesma casa. Família do meu pai, do meu tio Arthur, que já dorme no Senhor, e o meu tio Zeca, e cada um com uma penca de filhos. Reunia todos aqueles meninos, cada um com um pedacinho de pão. O pedaço da carne já ia conferido para a panela, né? A carne e o pão já iam certos para a mesa ou para a panela, e a gente ficava negociando os pedaços de pão. A gente, tu quer o bico? Não, eu quero o meio. Tu quer o meio? Não, hoje vamos negociar. Vamos negociar. E nessa época as famílias tinham alguma regra, pelo menos na minha. Quem atrasava para o almoço, passou a hora do almoço, não comia, ainda ia lavar a louça. Ainda ia lavar a louça para se disciplinar, chegar no horário da comida. Mas o que eu estou dizendo para vocês, que todos nós, de alguma forma, só estamos aqui porque fomos abençoados pela vida de muitas mulheres, mães genéticas, biológicas, mães adotivas, mães cuidadoras. Eu queria que você desse um aplauso para todas as mães que estão aqui nesta noite. Aplauda ao Senhor. Aleluia. As mães que estão nos ouvindo através das mídias sociais, dê um aplauso a todas as mães. Deus abençoe você. Aleluia. E hoje é o meu dia de gratidão a Deus. Eu louvo a Deus, porque grande parte do que eu sou ainda reverbera na minha vida o amor, o cuidado espiritual e a oração da minha mãe. É difícil uma semana que eu não lembre da minha mãe e o impacto que ela tem na minha vida, de conselhos, de ensinamentos. Por isso eu digo para você sobre a importância da mãe para um filho, desde o nascimento até quando ele é ancião. Eu vi recentemente uma reportagem de uma mãe com quase 80 anos, mas ela indo por decisão própria para uma casa de cuidadores de idosos, para cuidar do seu filho que estava com 60 anos de idade, mas com Alzheimer. E ela com 80 anos, boa, lúcida, forte. E os filhos não queriam, porque ela tinha outros filhos. Mas ela olhando para os filhos, todos já quase na fase de 60 anos, ela com 80, teve seus filhos muito cedo. Mas aquela mãe, já vovó e bisavó, olhando para aquele senhor, ancião de 60 anos, com Alzheimer, que perdeu toda a consciência, ela disse: é meu filho. O filho nunca deixa de ser filho. A mãe nunca deixa de ser mãe. E o filho sempre vai ser menino. É ou não é? Filho vai ser sempre menino. É o meu menino, é o meu filho, é o meu pequeno. E quando você, mãe, entende o seu propósito como mãe no reino de Deus,
esta missão se torna mais excelente. Porque, como todas as coisas no mundo foram afetadas pelo pecado, a missão de mãe também foi afetada. Inclusive hoje, nos nossos dias, com várias teorias sobre libertação da mulher, muita gente apregoa que a mulher não deve se dedicar a ser mãe. E muitas vezes, o papel da mãe, o sacrifício da mãe, o cuidado da mãe, o investimento da mãe na vida do filho, é colocado como um fardo, é colocado como um sacrifício inútil. E diante de tantas filosofias e pregações, algumas mulheres estão renunciando o papel ou a missão de gerar filhos. E a minha pregação aqui não é de forma alguma exortar ou alimentar em você o desejo ou a vontade de ser mãe. Muito pelo contrário. O que eu quero trazer para você aqui é consciência. Porque nem todas as mulheres são obrigadas a ser mães. Embora todas as mulheres, em geral, possuem no seu corpo o aparelho reprodutor. Mas nem todas as mulheres Deus obriga para que sejam mães. Você tem a escolha de ser mãe, de decidir ser mãe. Agora, quando você entende o papel de ser mãe, e é nesse foco que eu quero colocar hoje, você precisa entender que você faz parte de um projeto de Deus. Primeiro, porque quando você está gerando filhos, você está gerando a imagem e a semelhança de Deus nesse pequeno ser que está nascendo em você. É por isso que o salmista Davi, eu vou repetir novamente o texto, ele fala no verso 13: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, tu formastes o meu interior. Davi está falando de si, Davi está falando da sua pessoa, da sua personalidade, e ele está voltando no tempo, e ele volta ao tempo da barriga da mãe. Ele está dizendo: Tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. O que Davi está testemunhando? Que nenhuma mãe tem o poder sobre o seu próprio corpo. A partir do momento em que o óvulo é fecundado e começa a explodir vida, aquele ser, desde os primeiros momentos, está sendo ali gestado, gerado a imagem e a semelhança de Deus. O corpo da mulher, todos os hormônios do corpo feminino, o útero, todo o aparelho reprodutivo feminino, se volta para o feto, se volta para o filho, se volta para o ser que está sendo formado. Independente da mulher querer ou não. Por quê? Porque quem está construindo, quem está tecendo, e aqui o tecer, no original, é esse mesmo tecer do crochê, do tricô, onde alguém pega uma linha, pega os instrumentos, pega a agulha e vai traçando ali os nós. E apesar de todo mundo dominar a técnica do tricô ou do crochê, mas cada artesão coloca ali naquela renda ou naquele pano, naquele tecido que está sendo formado, a sua personalidade, o
seu nó. E é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: quem me teceu não foi a minha mãe. Quem me construiu não foi a minha mãe. Quem me construiu foi Deus, foi o Senhor. Você pode dar glória a Deus e louva a Deus. Escute, eu vou me atrever a falar aqui, e você tem que entender o que eu estou falando para não deturpar minhas palavras. Não importa como você foi concebido, se foi um relacionamento sexual consentido, voluntário, desejoso, amado, querido. Eu não estou falando aqui do aspecto legal, mas eu estou falando do ponto de vista da criança. A criança gestada, ela não é fruto do óvulo e do espermatozoide. A partir do momento da fecundação, ela é a imagem e a semelhança de Deus. Por que que isso acontece? Porque, leia comigo Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao verso 28. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus disse: façamos. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Verso 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus criou o ser humano, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus, homem e mulher. E o verso 26, 28 diz assim, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, você vai ver detalhadamente a criação do homem e da mulher. Capítulo 1, o texto que lemos, é a regra que Deus institui na criação. Isto é, Deus cria a primeira leva de animais, mas a partir dali, cada animal se reproduz. A mesma coisa acontece com o homem. Deus cria o primeiro homem do pó da terra, depois Deus tira a costela de Adão e faz a mulher, e Deus os dá um para o outro em casamento, como está escrito a partir do verso 18, capítulo 2, e a partir daí, o homem e a mulher que nasce ao mundo, a imagem e a semelhança de Deus, são criados pelas mãos de Deus no útero da mulher. Isso não é extraordinário? Eu vou fazer uma pergunta aqui: quem é a imagem e a semelhança de Deus? Levante as suas mãos. Quem é a imagem e a semelhança de Deus? Levante as suas mãos. Baixem as mãos. Eu quero perguntar: alguém aqui tem dúvida de que é a imagem e a semelhança de Deus? Aliás, só se alguém crê na teoria do evolucionismo, que você veio de uma ameba, evoluído para uma bactéria, e depois você virou alguém parecido com um macaco, que evoluiu, cresceu. Mas se você não acredita nisso, e acredita que nós somos imagem e semelhança de Deus, então, eu quero perguntar a você: quem aqui crê que é a imagem e semelhança de Deus? Levante a mão. Observe que eu não estou perguntando a você como foi que você nasceu. Se você nasceu em casa, se você nasceu num motel, se você nasceu de um relacionamento lícito, ilícito, se você nasceu de um casamento legalmente diante de Deus e dos homens, se você nasceu de um casamento feito por um padre, por um pastor, por um macumbeiro, por um feiticeiro. Você está entendendo? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Independente de quem foi teu pai,
e foi a tua mãe. Então significa que independente de quem foi teu pai e quem é a tua mãe, quem te teceu no útero da tua mãe, independente do método, foi as mãos de Deus. Agora, Deus, no projeto original dele, ele queria que essa reprodução fosse a mais harmoniosa, mais excelente, cheia de amor, de plenitude, de alegria, de um lar estável, de um casamento abençoado. Mas nós sabemos que o homem pecou e o projeto original de Deus foi alterado. Tudo no universo foi alterado por causa do pecado. Romanos capítulo 8 diz que até a natureza chora e geme dores de parto. O que estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul, a calamidade, a catástrofe, é a natureza gemendo. São as montanhas se dissolvendo, são os leitos do rio invadindo a cidade. Hoje, no almoço das mães, com a minha sogra, com a Thelma, com as noras, com todo mundo, com os filhos, eu falei para eles: se o mundo não quer ouvir a palavra de Deus, ouça pelo menos que a natureza está gemendo, está gritando e está dizendo: Jesus está voltando. Quem crê nisso, levante as suas mãos, diga: Jesus está voltando, Ele está voltando. O planejamento original de Deus para as mulheres, para as mães, foi alterado. O pecado alterou a concepção, alterou a geração. Se você ler Gênesis capítulo 3 e o verso 16, quando Deus distribui a sentença para Adão, para a serpente, Deus fala diretamente com as mães, com Eva. No verso 16, Deus diz assim: e a mulher, ele disse, aumentarei e muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Um dia eu estava no meu gabinete, ainda no Vale da Bênção, quando eu pastoreava, aí há uns 20 anos atrás. Um irmão chegou comigo e disse: pastor, discipline a minha mulher. Ela está sendo uma mãe irresponsável. E ele leu esse texto aqui para mim. E eu disse para ele: irmão, você quer que aplique esse texto na vida da sua esposa? Você é pastor? Está aqui, está escrito. Jesus disse, está aqui na palavra: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Eu disse: isso foi depois da queda. Deus não criou a mulher para ser governada, para ser dominada, para ser escravo. Uma mulher para satisfazer o desejo do seu marido, simplesmente, como um objeto. Observe que, se você ler o contexto todo, Deus fala para Adão por dar ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesses. Verso 17, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do sol do rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela fostes formado, porque você é pó e ao pó voltará. Isso aqui tudo é maldição, por causa do pecado. E a mulher, especificamente, a sua maldição, além da maldição que é imposta à terra, além da maldição de comer com suor, além da maldição de comer ervas daninhas, a mesma maldição que veio para Adão vai vir para a mulher também. Mas além dessa, Deus acrescentou. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus
sofrimentos na gravidez. O pecado alterou o projeto original de Deus na gravidez. Eu não sei como seria ter filhos se Adão não pecasse. Talvez não tivesse cesárea. Não sei como seria essa questão das dores. Mas para mim, na minha concepção, esta dor, que ele diz aqui, com dor você dará à luz filhos. Esta dor vai além da dor física. Aqui vai a dor emocional, aqui vai a dor mental, aqui vai a dor do desprezo, aqui vai a dor da falta de apoio do marido, aqui vai a dor de você carregar um filho sozinha. É essa dor que o pecado traz. Hoje, a quantidade de filhos que estão lutando para que tenham na certidão de nascimento o nome dos seus pais é muito grande. E às vezes nós recriminamos uma mulher quando no meio da sua dor, de desespero, de angústia, abandona seu filho, coloca em um local indesejado, até às vezes, hoje se fala na depressão pós-parto, que é muito séria, a dor da ansiedade, da angústia, da amargura, faz com que a mulher, no meio de todos esses dilemas pessoais, ela se volte contra o seu próprio bebê, e às vezes o bebê se torna o seu inimigo, e a descarrega na criança, e ela esquece que aquela criança é um ser que tem um projeto, tem um plano, tem um propósito, que Deus tem um desígnio para ele. Então, a missão de ser mãe é alterada pelo pecado. Mas aí, quando você lê a palavra de Deus, você vai entender que o propósito de Deus também vem na maternidade. E quando você entende isso, você vai compreender que aqui mesmo em Gênesis, Deus declara para Satanás, no capítulo 3, verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É a primeira promessa messiânica. Satanás, na promessa de Deus, ele seria derrotado pelo descendente da mulher. Quem é esse descendente da mulher? Jesus. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, disse o profeta Isaías, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E Jesus nasce. E o que eu acho lindo é a própria declaração de Maria. Se você puder me acompanhar, em Lucas capítulo 1 e o verso 46. Porque Jesus nasce através de Maria. E a salvação que vem através de Maria, o Salvador, é a própria salvação da mãe. Lucas capítulo 1, verso 46 a 47 diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. No projeto original de Deus, a mãe, ela tem o propósito de gestar filhos segundo a imagem e a semelhança de Deus. O pecado vem e altera tudo isso. No projeto da redenção de Deus,
A mulher gera o Salvador. Mas a mulher, não só as mães, não só os homens, mas as crianças, todos nós, somos salvos pelo Salvador, gerado por uma mãe, Maria. E o texto diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Hoje, no Dia das Mães, qual é o maior presente que a gente pode dar para todas as mães? É a salvação do Salvador. Jesus, Ele nasceu e Ele veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou para restaurar não só a vida das mulheres, das mães, dos homens, mas a vida de todos nós com Deus. E quando você entrega a sua vida a Jesus, e você conhece o Evangelho de Cristo, e você, como mulher cristã, decide ser mãe, e você conhece o propósito de Deus, a partir do momento que você casa, e você decide gerar um filho, você está gerando um sonho de Deus, um projeto de Deus. Cada criança que nasce no mundo é a resposta de Deus para algum propósito e para alguma missão dele no mundo. Quem é que está falando isso? Davi. Davi está dizendo: tu me formastes na barriga da mamãe. Davi era o 7º filho. Davi era tão pequenino, ruivo. Davi, inclusive, não foi nem convidado para o banquete da escolha em que o profeta Samuel foi chamado por Deus para ungir o novo rei de Israel, em substituição ao rei Saul, que estava endemoniado. 1 Samuel capítulo 16. Na história toda, não é mencionada a mãe de Davi. Davi está lá no campo. A mãe de Davi nem sabia, nem passava na cabeça da mãe de Davi, que ela tinha gerado o novo rei de Israel. Quando Davi chega, Samuel unge a cabeça dele, e Davi diz: depois tu me tecestes no ventre da minha mãe. E o que eu acho lindo, irmãos, por favor, vamos repetir novamente o texto, o que está escrito no verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Davi, desprezado pelo próprio pai, não sei se pela mãe, se torna o rei de Israel. O que eu quero dizer para você, mulher cristã, quando você tem a visão de ser mãe no projeto de Deus, conhecendo a palavra de Deus, você se torna co-operadora do projeto de Deus. Cada filho que nasce, você está dizendo: eu estou nascendo, eu estou gerando um propósito de Deus, eu estou gerando um sonho de Deus, eu estou gerando o próximo médico, eu estou gerando o próximo músico, eu estou gerando o próximo advogado, eu estou gerando o próximo presidente desta nação, eu estou gerando o próximo pastor, eu estou gerando... Será que passava pela cabeça da minha mãe, quando ela me teve lá em Urumajó, que um dia eu estaria aqui em Belém do Pará, em Marituba, pregando,
sendo pastor, ministrando a vocês. Irmãos, a minha história é um negócio que só Deus para fazer. Assim como a história de todos vocês que estão aqui. O que é que eu quero falar com isso? Quando você recebe o projeto de Deus da restauração através de Jesus, você entende que você não pode abortar, que você não pode abandonar seus filhos, que você não pode matar. Davi, ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias. Repita comigo assim: Deus já escreveu a história dos meus filhos. Repita de novo: Deus já escreveu a história dos meus filhos. Agora repita para você mesmo, diga: eu não posso matar, destruir o projeto de Deus na vida dos filhos e do filho que eu estou gerando. Hoje a Thelma me contou uma história, mas a própria irmã falando, que quando ela era bebezinha, novinha, ela e sua irmã não tinham o que comer. E a sua mãe, no meio do desespero, elas tinham 3, 4 anos, 5 anos, mas até hoje está na memória dela. A sua mãe, no meio de tanto desespero, pegou 2 copos com leite, pegou veneno para rato, preparou 3 copos com leite, uma para a mãe e para as 2 filhinhas. E ela colocou sobre a mesa para tomarem e morrerem. E ela não consegue explicar, ela não consegue lembrar o que foi que impediu a sua mãe de cometer o ato. Mas hoje ela trabalha entre nós. E ela disse que, por alguma razão, a sua mãe se arrependeu, jogou fora o veneno, e muito tempo depois falou para elas. Eu queria que você levantasse as suas mãos e dissesse: Deus, coloca a fé no meu coração, para que o Senhor coloque na minha mente e no meu ser, que ainda que seja uma situação de miséria que eu estou vivendo, mas o Senhor já tem a solução para os meus filhos. O Senhor vai dar a solução para os meus filhos. O Senhor vai dar o caminho para os meus filhos. Eu quero profetizar a vitória de Deus sobre a vida dos seus filhos. A geração dos seus filhos será poderosa na terra. Não desista dos seus filhos. Não deixe que o diabo coloque na sua mente que eles são obras de Satanás, que eles são produtos de Satanás, que eles são obras malignas, que eles são um atraso na sua vida. Não, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que cada um dos teus filhos que nasceram, não importa como eles nasceram, não importa se foram ou não planejados por você, eu profetizo que a vitória de Deus está na sua vida e na vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você leia Salmo 51, só para você entender o que eu estou falando. Quando você abre o seu coração para Deus e acredita no plano da salvação em Jesus como Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O Salvador que ela gerou através do Espírito Santo é o Salvador dela como mãe, é o seu Salvador. Mas observe o que está escrito no Salmo 51, verso de número
5, é o mesmo Davi dizendo: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que é que eu quero dizer para você? Entenda bem. Você não é responsável pela vida dos seus filhos, no sentido daquilo que foge ao seu papel de mãe. Se você amou, se você cuidou, se você ensinou a ele a palavra de Deus, se você educou, falou dele para Jesus e de Jesus para ele, o mesmo Davi que está dizendo: tu me tecestes no ventre da minha mãe, e tu escreveste no teu livro cada um dos meus passos. É o mesmo Davi que está dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. Porque todos nós já nascemos em pecado. De olhos verdes, ou olhos azul, ou olho preto, esse menino branquinho, moreninho, cabelo cacheado, esse menino que você diz que é o menino mais bonito do mundo. Cada mãe diz que o seu filho é o mais bonito do mundo. Quem aqui é mãe, levante a mão. Cadê as mães? O seu filho é o mais bonito do mundo? Agora levante as suas mãos assim. Diga: o meu filho é o mais pecador também do mundo. Ele já nasce em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que significa que cada um dos seus filhos, diante de Deus, vai entregar a sua vida a Jesus, vai aceitar a Jesus como Salvador, vai assumir as suas responsabilidades espirituais. Eu sei que as mães sofrem pelos filhos. Como foi que esse menino nasceu de dentro de mim? Como é que esse menino se tornou desse jeito? Você não é responsável pelos seus filhos. Repita comigo. Diga: eu não sou responsável pela alma dos meus filhos. Você pode chorar por eles, você pode orar por eles, você pode pregar o evangelho para eles. Que enquanto o seu filho estiver sobre a sua liderança espiritual, chore, leve para a igreja, ensine a criança no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Faça tudo o que você puder fazer, mas depois que são grandes, eles são responsáveis diante de Deus. Eu quero orar por todas as mães. Hoje, no Dia das Mães, quem já é mãe, que já está curtindo o seu filhão de 60 anos, quem já é mãe e ainda está vendo o seu filho na barriguinha, talvez com 2 meses, 3 meses, a minha netinha mais nova vai nascer agora, a Júlia, talvez nasça agora em junho, a Júlia. Que expectativa! Seja bem-vinda, Júlia. Já o segundo filho do Tiago, a filhinha do Tiago. Você que é mãe, que está aqui, que está estressada, cansada, abalada, sozinha, eu quero orar sobre a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma bênção na sua vida, mas eu quero declarar a você em nome do Senhor Jesus: ame os seus filhos, eduque os seus filhos, profetize a bênção sobre os seus filhos, porque Deus está com as suas mãos estendidas para abençoar a sua geração. E eu profetizo que Deus vai cumprir na vida dos seus filhos todos os seus planos e todos os seus propósitos. Pai, pelo poder do teu nome, eu oro em favor de todas as mães, em favor de todas as mães que estão nos ouvindo através das mídias sociais. Eu oro, Senhor, para que a tua graça esteja sobre a vida destas mulheres. E hoje, meu Pai, mais do que presentes, mais do que coisas materiais,
mais do que palavras e frases bonitas, que elas digam como Maria: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Eu oro pela salvação dessas mulheres, Senhor, que a tua graça entre no coração delas. Se há dores, se há angústia, se há tristeza, se há algum tipo, Senhor, de ira, de amargura, que em todo esse processo de mãe, nesta missão que elas desempenharam ou desempenham, que o Senhor possa limpar o coração, sarar as feridas, curar as cicatrizes, as feridas. Eu oro por todas as mães, os erros, as falhas, os defeitos, que o teu Espírito venha sobre elas, Senhor, e que a partir de hoje, meu Pai, aquelas que estão iniciando a vida de mãe, possam cuidar dos seus filhos, como filhos dentro de um sonho e um propósito teu, Senhor, sabendo que as crianças que estão sendo tecidas no seu útero não pertencem a elas, mas é um filho teu. Em nome de Jesus, dá a tua bênção, dá a tua graça, une o coração dessa mãe ao seu filho, une o coração do seu filho a esta mãe, Senhor. Que a barreira do ódio caia, que a barreira da ira caia, que esse lar dividido seja sarado, Senhor, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém.